paz do Senhor Jesus, aos nossos queridos irmãos em Cristo que estão conosco nesta oportunidade que nos concede ao Senhor, nesse dia 1º de junho de 2025, o nosso primeiro domingo do mês, e somos gratos a Deus pela presença de cada um de vocês. Que o Senhor esteja abençoando você, a sua família, aqueles que nos veem pela internet. E se você puder compartilhar com outros, compartilhe estas nossas reuniões, que sejam para edificação de cada um de nós. Vamos inicialmente orar ao nosso Deus. Soberano e amado Deus, Tu és conhecedor, Tu és Deus presente, Tu és o nosso provedor, Tu és aquele que sabe e conhece o intento do nosso coração, que sabe de todas as nossas necessidades. E passamos por mais uma semana debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado, do Teu livramento. Chegamos até aqui. Não porque merecemos, mas porque Tu és um Deus bondoso, Deus todo-poderoso, que tem guardado, protegido e abençoado o Teu povo, os Teus filhos, os Teus servos, que amam a Tua palavra. Permanece conosco por misericórdia nesses poucos minutos, que o nosso louvor seja agradável a Ti e que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração para compreender o que o Senhor tem para cada um de nós, que possamos sair edificados por Tua santa palavra, que vamos proclamar, que vamos compartilhar, que vamos ouvir. O Teu Espírito Santo nos capacite todas as vezes, Senhor meu Deus, com o nosso coração quebrantado, para ouvir o que o Senhor tem para nós. E pedimos as Tuas bênçãos sobre cada lar, cada família, no santo e precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, os nossos irmãos que algumas vezes não podem estar conosco, também o Senhor sabe que oramos em favor deles e temos a certeza que muitos irmãos oram em nosso favor, porque a oração dos irmãos nos incentivam, nos fortalecem também de uma maneira que somente o Senhor sabe como medir, porque nós não temos como medir quanto a oração de um justo pode em seus efeitos. O nosso tema para a nossa breve e curta meditação tem por título Direção Certa, ou a direção correta que nós devemos ter na nossa vida diária. O nosso texto para compartilharmos hoje está no livro de Ruth, no Antigo Testamento, depois Juízes, no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 22. Ruth, capítulo 1, versículo 22. Um texto bem conhecido de uma pessoa que teve um grande privilégio e que era uma mulher de um lugar onde não se conhecia a Deus, mas o Senhor transformou e o Senhor deu a direção certa para ela. Então, Ruth, capítulo 1, versículo 22. Aqueles que têm a sua Bíblia podem abrir, e assim está escrito. E foi assim que Noemi voltou de Moabe, com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Então, nesse texto, falam de duas mulheres, e essas duas mulheres, então, são o conteúdo do nosso texto, da nossa meditação, Noemi e Ruth. Uma judia, uma mulher do povo de Deus e uma mulher de um povo completamente e inteiramente afastado de Deus. Mas vamos louvar ao nosso Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã, o primeiro de número 175 e o segundo de número 509, 175 e 509. Quem tem a sua harpa, acompanhe, por favor. Ok? 1, 2, 3.
Irmãos amados e resgatados, segui avante, triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Pela graça e a misericórdia do nosso Deus, que concedeu o seu único amado Filho, e nós podemos dizer agora, somos remidos, lavados, transformados, purificados pelo nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, e não há outro nome pelo qual nós poderemos ser salvos da justa ira de Deus, e virá sobre todos. Ó Senhor. Então, o nosso segundo hino de número 509, 509, Ao Passar o Jordão. Ok? 1, 2, 3. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Sim, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia,
tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado a seus pés o adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Bem, então estes versos dizem que os salvos serão como tantos, uma quantidade, uma multidão como a areia do mar. Claro que é para expressar uma quantidade, um número de pessoas que quase que inumeráveis, ou seja, uma grande multidão. Por isso que quem escreveu esses versos diz que é tantos como a areia da praia, e não somente da praia, mas como a areia do mar. Mas sabemos que este, esses versos nos, nos dão uma alegria de saber que seremos muitos aqueles que serão salvos. Claro que a palavra de Deus nos diz que aqueles que encontram a porta larga e o caminho espaçoso serão ainda um número maior do que aqueles que encontram a salvação por Cristo Jesus. Então, apenas a cada um de nós basta crer que o Senhor Jesus é o nosso Redentor, o nosso Remidor, o nosso único e suficiente Salvador, seguir a palavra de Deus, ser obedientes, para que possamos alcançar esta tão grande e maravilhosa salvação e ter a vida eterna junto com o nosso Deus e Pai. Mas lembrem-se que as dificuldades com certeza existirão, continuarão na vida de todos, porque a palavra de Deus também nos diz que todas as coisas acontecem igualmente a todos. Porque se fosse diferente, ele diria: todas as coisas acontecem somente aos não cristãos. Mas não está escrito assim. Então, todas as coisas acontecem igualmente a todos. Por isso, não estamos imunes e não somos imunizados de maneira nenhuma. Passamos por todas as mesmas dificuldades. A diferença está em que nós temos ao Senhor como nosso socorro sempre presente, o nosso provedor, o nosso sustentador. E isso nos dá a alegria de pertencer ao povo de Deus. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm estado conosco e na semana passada aqui pudemos estar juntamente conosco a nossa querida irmã Bianca, que já está no seu lar, em paz. Ela veio, não é? Esteve conosco e retornou ontem, no sábado, e já chegou em paz, já está no seu lar, em paz, e somos gratos a Deus porque tudo é para a honra, louvor e glória do nosso Deus, e que esperamos que pudemos ter feito algo em favor da nossa irmã Bianca. E somente o Senhor Deus pode recompensar a cada um de vocês que também tem nos ajudado de uma forma ou de outra.
E gostaria de pedir as vossas orações em favor do nosso irmão Ângelo, que não pode estar conosco, que possamos estar reunidos no próximo domingo para louvar ao Senhor. Teremos um louvor dos nossos irmãos japoneses e também dos nossos irmãos brasileiros, louvando ao Senhor no domingo que vem, juntos aqui na Igreja Shinohara, no dia de Pentecostes, como eles intitularam este dia, não? E que é próprio desta época. E que o Senhor esteja abençoando a cada um dos nossos irmãos e também levando o meu cunhado em paz ao Brasil, e que tudo guarde, e que o Senhor o guarde de tudo, livre, que ele possa chegar em paz, com alegria, ali em São Paulo, e o Senhor conceda esta vitória, no nome santo do Senhor Jesus. Aos irmãos que puderem estar conosco também, no próximo domingo, nós teremos, querendo Deus, a Santa Ceia do Senhor, e que possamos estar preparados para participarmos juntos do corpo e do sangue de Cristo Jesus, em memória do sacrifício vivo do Senhor. Vamos ouvir os nossos irmãos que estão conosco, o vosso pedido de oração. A paz dos irmãos. Graças a Deus é motivo de alegria por estarmos aqui, né? Todos reunidos. Só temos a agradecer. Deus tem dado sustentado nossas vidas, né? Tudo que Deus tem feito. E peço para os irmãos que continuem orando, porque aqui está ficando difícil. A gente está fazendo só o horário normal e essa semana eu já entro um pouco mais cedo que a esposa, porque eles querem cortar um monte de coisa e para Deus nos dar graça, né? Só agradecer, né? A semana que vai entrar, né? Você já falou mesmo que vai também. Tá fazendo mal, nem nada, mas Deus abençoe, né? Não, Bem mais cedo. bem mais cedo. Mas Deus dá graça. Amém. A irmã Arun está ali, no forno ali, eu estou aqui ajudando ela. Queremos agradecer também, né, pela união aí que Deus tem nos abençoado, abençoando, e por todas as coisas, pelo trabalho, né, das coisas que eu já tenho preparado para mim, e em especial eu gostaria de estivesse orando pelo meu filho, né, sinto que ele está precisando muito de oração, né, então, a igreja unida, né, assim como Paulo e Silas, né, estavam presos na prisão, a igreja unida orando, as correntes se quebraram, né? Então, esse é o meu pedido de oração, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Bom dia, boa noite. 親戚のおばさんが、先週の日曜日、木曜日にちょっと面会に行って、で元気だったんだけども、今日、ちょうどもう一回、見舞いに行ったら、ちょうど1時間前に息を引き取ったと思って、ちょっと血管の脳に血が溜まってて、緊急手術したんだけども、やっぱ助からなかった。で、ちょうど私も行ってびっくりして、向こうの方もね、こんな、あれでびっくりされて、でだから、とりあえずお会いさせてみとって、一人まで行かなかったけども、話聞いて、で家族葬でやるんで、ありがとうございますという形で、お礼いただいて、残念だったんですけど、80歳、ちょうど4月は1日が誕生日で、ちょうど80歳で亡くなりました。4月です。4月。だから、ちょうど3日前、4日前か、4日前に行ったんですけども、もうちょっと急だったもんですから、私たちも元気だったんで、
3日に、今週の火曜日か、水曜日か、3日には退院できると思ったら、急に今日朝、ちょっと具合が悪くなって、そういうふうになったということで、残念だったんですけど、以上です。どうでしょ Ah, então, boa noite, bom dia para todos. Deus é muito bom, porque dia 29, a gente, na folga dele, a gente foi visitar essa parente, a única parente que vem nos visitar, sabe? A gente passa todo ano junto, o ano novo, né? E essa parente dele, né? A única parente daqui, né? Porque moram tudo em Nagasaki, os parentes dele, né? Então, e disse que estava internada, então ela atendeu o telefone e falou que estava internada e estava com metástase, né? Do estômago, aqui, pegou toda a linfa e estava com metástase. Daí fez tratamento, ficou um mês internada e falou que ia receber alta dia 3 desse mês, dia 3. Aí hoje a gente voltou para visitá-la, né? Aí a enfermeira assustada falou: "Você tá sabendo, né? Faz 1 hora que ela faleceu, acabou de falecer. Diz que teve derrame cerebral e fez cirurgia, mas não suportou a cirurgia. E a gente conheceu as filhas, né? As duas filhas. O filho a gente conheceu da outra vez. A gente não conhecia os filhos, né? E hoje a gente os né, estavam na UTI, né? Tinha acabado, né? Ainda, né? De chegar tudo, né? E tava assim, com esperança de receber a alta dia 3, e aconteceu isso, né? Então ficamos super assustados, o filho também, eles estavam todos assustados, né? De repente, né? Sim, mas graças a Deus, né? Eu entreguei a Bíblia quando eu fui, aí disse que ela estava lendo a Bíblia ainda, sabe? Né? 4 dias antes, ela estava lendo a Bíblia, tudo, e ela tinha entrado também em coral da igreja. Ela, ultimamente, depois que toda vez que ela vinha, eu falava de Jesus. Ela entrou em coral, tudo, né? Então, só Deus sabe, né? Só Deus sabe, né, como foi. Mas, graças a Deus, Deus é tão bom que, olha, uma vez por ano a gente encontra. E, por acaso, a gente estava lá, né? E nos apresentamos, tudo. A mãe tinha falado de nós também, sabe? E testemunhei que a gente era da igreja, tudo. E tinha entregado a Bíblia, estava contente de receber a Bíblia, sabe? Foi assim. Deus foi tão bom que, olha, até no último momento, assim, né? Fez a gente encontrar com eles, né? E a gente foi consolado com isso, muito consolado, né? Ai, Ok. hum. Ok. Agora foi, pastor? Pastor, agradecer a Deus pela semana. Ah, foi bastante puxada. Essa semana também talvez seja também um pouquinho apertadinha, porque talvez eu precise passar alguns dias sem Portugal. Mas agradecendo a Deus por todas as bênçãos, porque Ele tem dado graça, tem abençoado, dado sabedoria. Então, feliz por isso. Reitero os pedidos de orações pela atividade do tio Vande. Ele teve uma melhora no meio da semana, mas depois ficou ruim novamente. A última notícia que a gente teve foi de ontem, que ele está estável agora no quadro dele. Ele ainda está sob sedação. Inclusive, ele acordou durante a semana, mas teve que ser colocado de novo em coma. Infelizmente, eles encontraram alguns linfonodos no pulmão.
mas pelo menos ele não teve nada neurológico, não AVC. Então, reiterar o pedido de oração para a vida dele, para que Deus esteja fazendo a vontade dele. Hoje sou só eu. Nosso irmão Sebastião com a nossa irmã Leia. Irmão Sebastião e irmã Leia, por gentileza. Agradecer a Deus pela semana, né? Aleluia. Deus tem nos abençoado, nos dando saúde, alegria, Oh, Deus. em fazer tudo, né? Hum. Dar o nosso melhor. Amém. Então, a gente aqui queremos agradecer pela oportunidade, né? Amém, Jesus. Muito importante esse domingo, né? Pra gente ter comunhão. Continue sempre abençoando. Abençoar também os filhos e nossos familiares. Irmão Sebastião. Graça e paz. Graça e paz, amado. Gratidão a Deus. Sim. Pela sua bondade, pela sua misericórdia, né? Grato a Deus por tudo que Ele fez, que Ele faz, que Ele vai fazer nas nossas vidas. Amém. A oportunidade da gente estar vivo, estar respirando esse ar maravilhoso, estar podendo compartilhar essa palavra com vocês aí, e que a gente possa estar sempre amalgamado, né? Amém. Essa é a nosso pedido de oração e pelo nosso Brasil também, né? É assim. Jesus também. Deus abençoe, então. Irmã Bianca, muito grato, irmãos. Irmã Bianca. Alô? Oi. Alô? Olá. Deus abençoe. Quero agradecer a vocês mais uma vez. Amém. Por ter me recebido, por ter feito tanto por mim, pelo carinho, pela atenção, pela dedicação, pela paciência, por tudo. Agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de conhecer a terra da meus avós, né? E pronto. E agora eu não sei, de pedir assim, apesar que as pessoas dizem assim, é só um pouquinho, mas ela aqui, é a minha família, mas é a minha família aqui, né? Eu acompanho todos os dias e não quero comer. 4 dias que não come. Tá mais magra, não sei mais o que eu faço, o que é que eu dou, ou não quer comer. Não sei se já foi ao veterinário, não tem nada. Então vamos. Não sei. Então, Pedir oração para Deus para ajudar ela assim, recuperar. se restabelecer, porque eu estou preocupada. Eu já não sei mais o que eu faço. Se não melhorar, eu vou levar de novo ao veterinário. Em outro lugar. Leva em outro. Também. Sofia tá brava porque não veio para o Japão, Sofia? Fica chateada. Muito grato, irmã Bianca. Oh, meu Deus. Mais algum? Mais algum pedido? É algo? Não. Amém. Irmã Leuzinete, por gentileza. Senhor, Paz do Senhor, amado. tudo que é por as misericórdias. Sim, meu Deus. Oh, grande Deus. Quero muito pedir pelo meu Israel, porque agora já chegando da decisão, né, que é para ser tomada, então minha irmã, meu cunhado já se moveram, tanto que a médica orientou eles, então eles que orem pelo Rafael, pelo Felipe, né, porque ele precisa fazer a hemodiálise, então ele precisa fazer o transplante, mas a médica já orientou tudo e nós estamos bem confiantes no Senhor e pedimos por essa direção. Pedimos pelo nosso país, Brasil, e continuo pedindo oração para os pais também, agradecendo por tudo. Deus abençoe. Muito grato, irmã Leuzinete. Vamos orar. O Senhor sabe e conhece, mas nós temos que buscá-lo porque a nossa fé agrada ao Senhor. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a cada um de nós deve pedir ao Senhor para nos acrescentar a fé, para cada vez mais agradá-lo.
Irmã Mico, então, por Bom dia, gentileza. boa noite, a paz do Senhor. Agradecemos imensamente a Deus por tudo e por todos, principalmente a Bianca, que passou conosco 10 dias, né? E ela foi para Kyoto, Osaka e Nara, mas ela retornou no sábado, na sexta-noite, e voou, no Sábado de manhã, sábado de manhã, ontem de ela manhã. partiu. E já chegou para Portugal, graças a Deus, na Santa Paz. Teve a oportunidade de conhecer todos da nossa família, da Miliane e do Daniel, graças a Deus. Em nome de Jesus, só temos que agradecer a Deus. Amém. Pela vida da Bianca. Ó Senhor, vamos buscar ao Senhor juntos, aos nossos irmãos que nos veem pela internet, também possam ser pelo Senhor abençoados, guardados, protegidos, que o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. Estamos distantes deles, mas o Senhor está perto de todos. Ó amado Salvador, ó Deus justo, santo e bom, o Senhor que sabe e conhece as nossas necessidades todas. Mas apresentamos aqui, Senhor meu Deus, nestes momentos, nesses poucos minutos de oração, ó Pai, para que a tua misericórdia alcance a cada um daqueles que nos veem pela internet, aqueles que não podem estar conosco neste momento, visitando cada lar, cada família desses irmãos também, que um dia estiveram aqui conosco. Não sabemos onde estão, mas o Senhor ali estará com eles, guardando, protegendo, livrando e abençoando. Ao nosso irmão Carlos, a nossa irmã Harumi, continua abençoando este casal, especialmente ao filho do nosso irmão Carlos, que tem essa necessidade e sente o desejo de que possamos orar em favor do seu filho. E é o Senhor quem vai abençoá-lo, é o Senhor quem continuará guardando o lar e a família do filho do nosso irmão Carlos. Continua por misericórdia também com a Harumi, concedendo esta graça maravilhosa da tua presença. Ao nosso irmão Anderson, nossa irmã Keiko, Pai, agradecidos a ti, como todos esses irmãos que estão conosco, nós te pedimos a tua presença, concedendo graça, sabedoria, discernimento, entendimento e compreensão dessa situação pela qual eles estão passando. Mas o Senhor é Deus fiel, Deus longânimo, assim como o nosso irmão Carlos, a qual o Senhor abre uma porta, assim, igualmente ao nosso irmão Anderson, irmã Keiko e a cada um de nós, o Senhor mantém esta porta para que cada um possa estar continuamente na tua presença, agradecidos, porque sabem que o Senhor é o nosso provedor. Ao nosso irmão Melvin, com todos os seus passos, o seu ir, o seu estar e o seu voltar de mais uma semana, seu local de trabalho, possamos estar reunidos, Senhor meu Deus, no próximo sábado e no próximo domingo, para louvar o teu santo e grandioso nome. Ao nosso irmão Nishimori, que passa por dificuldades devido ao falecimento do ente querido, ó Senhor, continua abençoando, guardando, protegendo, livrando, e que teu Espírito Santo fale em cada coração daqueles que estão próximos, para consolar, Senhor meu Deus, e dar a certeza de que existe uma vida eterna após esta vida terrena. Continua por misericórdia, Senhor meu Deus, restaurando, renovando, ó Pai, ao nosso irmão em Cristo, Osvandir, aqueles que estão próximos dele, que também possam ser consolados, ter a alegria de poder estar ajudando, auxiliando a este teu filho, ó Pai. Mas o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas, e o Senhor com certeza dará a vitória no tempo certo, no nome de Cristo Jesus, nós confiamos. Ó Deus maravilhoso, Deus justo, santo e bom. A nossa irmã Luzinete, Senhor meu Deus e Pai, ao sua irmã, aos seus familiares, ao Rafael, à nossa irmã Janete, ao nosso irmão esposo da Janete, Ezequiel, ó Senhor meu Deus, também aos familiares todos
do irmão Alexandre Bonetti, que o Senhor ali esteja abençoando, guardando, protegendo e livrando, no nome de Cristo Jesus, abençoando por misericórdia aos dirigentes da nossa nação, como tem nos feito esse pedido a ti, ó Deus, o nosso irmão Sebastião, que devemos orar pelos dirigentes da nossa nação. O Senhor ali esteja abençoando os nossos irmãos em Cristo que estão no Brasil, que passam por grandes dificuldades também. Ó Pai amado, aos familiares da minha esposa, da minha cunhada, o Senhor visite cada um para que eles possam reconhecer que Cristo Jesus está no controle de todas as coisas. O meu cunhado que está indo para o Brasil, Pai, entregamos em tuas santas mãos esta vida, para que possa chegar em paz, em segurança e com alegria no coração, ali aonde ele vai estar durante o período de estadia ali no Brasil. Nós te pedimos estas tuas bênçãos, Senhor meu Deus e Pai. Também da Bianca. Ó Senhor meu Deus, que o Senhor direcione ela, que o Senhor possa guiá-la da melhor forma, para que tudo possa ocorrer segundo a tua vontade nesta vida. Assim como ela esteve conosco, ela estará ali, Senhor meu Deus e Pai, na tua presença, buscando a tua presença em cada dificuldade, Senhor meu Deus, que vier na vida da tua filha. Concedendo, Senhor meu Deus, graça, sabedoria, discernimento e conhecimento. Ao nosso irmão Sebastião, a nossa irmã Leia, continua abençoando, guardando, protegendo e concedendo este coração agradecido que eles também possuem. A cada um de nós, a cada um dos teus servos, aos nossos filhos, ao nosso neto, ao teu povo, Pai. Visita por amor e em nome de Cristo Jesus. Não merecemos, mas reconhecemos que tudo está debaixo do teu controle, do teu querer e da tua vontade. Nenhum dia, Senhor meu Deus, passará sem que a tua vontade justa, santa e soberana seja cumprida na vida de cada um dos teus servos. E pedimos a tua presença no santo e precioso nome de Cristo Jesus, Pai amoroso, abençoando a cada um desses pedidos aqui, os nossos irmãos na internet que estão orando também. Cada lar, cada família possa ser alcançado por tua graça e o teu favor. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, visita os nossos familiares, visita o teu povo, aonde estiverem, por amor e em nome do Senhor Jesus, é que nós te agradecemos e te pedimos a tua presença santa. Amém, Jesus. Então, mais uma vez, nossos queridos irmãos, no próximo domingo, querendo Deus, a Santa Ceia do Senhor, e que possamos estar reunidos com alegria, como comentou o nosso irmão Carlos, e os irmãos também, e é para nós motivo de alegria estarmos reunidos no nome de Cristo Jesus, e que possamos compartilhar a palavra do Senhor com discernimento pelo poder do Espírito Santo, que nos dá entendimento de todas as coisas. Então, voltando ao nosso texto, do livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 22, em que Ruth e Noemi voltam. Muito bem. Então, de Moabe para Belém. Então, o que nos traz de importante, amados irmãos em Cristo Jesus, esse livro de Ruth, ele nos traz importantes lições sobre a vida de Ruth, que era uma moabita. Por quê? Porque nasceu em Moabe. E por que nasceu em Moabe? Bem, vamos só relembrar, ver alguns pontos importantes relacionados à vida de Ruth. Por isso, nós devemos saber o que é Moabe, onde é Moabe ou onde era. Moabe agora não tem mais esse nome, é claro. Então, Moabe, primeiramente, era o nome do filho de Ló. Lembra de Ló e da sua esposa que olhou para trás quando não era para olhar para trás, quando Deus destruía Sodoma e Gomorra. Então, o nosso querido Ló, ele teve um filho com a sua filha mais velha. Ou seja, nós chamamos de incesto. O pai ter um relacionamento com a sua filha. E ele, então, teve
um filho com a sua filha mais velha, que deu o nome do menino de Moabe. E este Moabe é o pai dos moabitas, ou seja, daqueles que habitaram em Moabe, hoje chamada Transjordânia, que é perto da Palestina e também não é longe de Jericó. Então, uma vez que Israel é um país pequeno. Então, Ruth, portanto, morava em um lugar extremamente perverso, pecaminoso, idólatra, abominável, ou seja, com tudo de ruim que existe, estava ali naquele país, semelhante a Sodoma e Gomorra, que o Senhor destruiu devido à maldade do coração dos homens que lá existiam, que lá viviam. Então, Ruth morava em um lugar semelhante a esse, não muito diferente de muitos países hoje, que existe uma perversidade, um nível de pecado, uma idolatria e algo que em muitos países está bem mais acentuado do que em outros. E nesta época houve um período de grande seca e faltou alimento e trabalho na cidade de Belém. Então, Ruth morava em Moabe, e em Belém morava Noemi. Então, Noemi morava em Belém com seu marido chamado Elimeleque e os seus 2 filhos. E devido a essa grande seca e falta de alimento e trabalho, esta senhora chamada Noemi, que com o seu marido e os seus 2 filhos eram do povo de Israel, porque elas moravam em Belém, portanto israelitas, elas foram morar em Moabe. E quem morava em Moabe? Ruth. Após algum tempo, Noemi ficou viúva e sem os seus 2 filhos. Isto é um breve resumo do resumo do que aconteceu na vida dessas 2 mulheres. Então, após algum tempo, Noemi, vivendo em Moabe, perdeu o seu esposo, ficou viúva, e depois, posteriormente, seus 2 filhos, ficando apenas as suas 2 noras, que eram moabitas, porque os seus filhos casaram com mulheres de lá. Eles eram do povo de Deus, mas foram para lá e casaram com mulheres de lá. E uma se chamava Orfa e a outra Ruth. E algum tempo depois, em que elas estavam vivendo lá, Deus abençoou o seu povo Israel em Belém, dando alimento para todos aqueles que ali habitavam. Então o Senhor restaurou o seu povo em Belém, já não teve mais fome, não teve seca. Então, quando Noemi soube disso, voltou a morar em Belém, levando consigo sua nora Ruth. Por quê? Só Ruth tinha 2? Porque Orfa não quis ir com elas. Orfa é o nome dela. Então ela não quis ir com a Ruth e a Noemi e preferiu ficar em Moabe, que era o país delas. Com a família, com os outros familiares, com certeza que tinha lá. Porque esta órfã tinha pai e mãe, com certeza, e outros familiares. Então ela não quis ir. Então Ruth foi e acompanhou a sua nora, ou a sua sogra, desculpa, que é Noemi, que era do povo de Deus. Então Noemi saiu de Belém, foi morar em Moabe, depois voltou de volta para Belém. Então Deus escolheu uma mulher gentia, que não era do povo de Deus. Para quê? Para fazer parte da genealogia do seu filho, o Senhor Jesus. Ele poderia ter escolhido tantas mulheres do povo de Israel, mas ele não escolheu. Ele escolheu uma mulher gentia. Isso significa alguma coisa para nós. O quê? Deus também nos escolheu, sendo nós pecadores e, como está escrito na palavra de Deus, pecadores e inimigos de Deus. Não tem nenhum bom sequer.
o Senhor escolheu todos nós, sendo nós inimigos de Deus. Então ele escolheu também a esta mulher. Sabemos que na Bíblia existe o nome de muitas pessoas que fizeram tantas coisas, mas nem mencionam o nome delas. Mas o nome de Ruth é mencionado. Então nós vamos ver apenas 3 pontos da vida de Ruth que nós também devemos ter. O que Ruth fez? Bom, com certeza Ruth estava sob a direção de Deus em todos os seus momentos, porque ela viveu com o seu marido algum tempo e com a sua sogra Noemi. Dificilmente Noemi não iria falar do Deus a qual ela servia. Então nós cremos, não está escrito diretamente, explicitamente, mas Ruth já estava sob a direção de Deus em todos os seus momentos. Assim, também nós temos outros exemplos, como o apóstolo Paulo, e todos nós, os cristãos verdadeiros, devemos estar sempre em obediência à vontade de Deus. E, por ele, nós devemos ser direcionados. O apóstolo Paulo diz que queria ir para o norte, acabou indo para o sul, ou vice-versa, porque o Espírito Santo falou para ele ir para outro lugar. Então, ele é obediente ao Espírito Santo. É assim que nós devemos ser, e com certeza é o Espírito Santo que tocou na vida de Ruth, assim como tem tocado na vida de muitos cristãos, de muitas pessoas que passam a obedecer ao nosso Deus. Então, deixando-nos ser guiados, direcionados por Deus. Diferente do que aconteceu com Jonas. Nós sabemos, também no Antigo Testamento, que apesar de receber explicitamente, diretamente, a direção de Deus, o que é que ele fez? Ele escolheu fugir da presença do Senhor, como está escrito. Então, nós sabemos o que aconteceu na vida de Jonas, porque ele foi desobediente. Então, mandou ele para a direita, ele foi para a esquerda, por exemplo. Então, é sempre bom nós entregarmos, ser direcionados pelo Senhor e saber que nós estamos sendo direcionados pelo Senhor e fazer aquilo a qual nós cremos que o Senhor tem para nós. Mas o que nós devemos dizer então? Senhor, qual é a tua direção para a minha vida? O que é que eu tenho que fazer? Para onde é que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer nesta situação ou em todas as situações, quer seja uma situação simples ou uma situação mais complicada? Tudo nós devemos pedir a direção do Senhor. Sabemos que temos irmãos aqui conosco que praticam isto, e deve ser a nossa prática, buscar a direção de Deus para a nossa vida. E nós sabemos que é sempre é tempo de buscar a direção de Deus para a nossa vida, em todos os momentos. Não é só quando já não tem mais solução, quando já não estamos no fim do túnel e vamos então buscar a Deus. Não, é em todos os momentos. Assim como a salvação está pronta em todos os momentos. Basta cada um aceitar a salvação que há em Cristo Jesus. Não é ir adiando ou um dia eu vou reconhecer. Não, pode ser que esse dia não chegue. Então, vejamos o que aconteceu, por exemplo, com os discípulos, que está em João 14. Nós sabemos que os discípulos andavam juntos com Deus e seguindo ao Senhor Jesus. E que lá neste capítulo 14 de João, eles não sabem, Jesus perguntou e eles falaram que eles não sabiam qual a direção a seguir. Aí o Senhor deu aquela famosa resposta: eu sou o caminho. Para onde nós devemos seguir? O Senhor Jesus disse: não se preocupe, eu sou o caminho. Porque mesmo andando com Deus, seguindo o Senhor Jesus diariamente, após 3 anos, ou mais que 1 ano, depende da época, isso aconteceu, e eles ficaram sem saber. E isso ocorre, então, muitas vezes com muitos de nós. E em uma situação eu não sei o que fazer, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar ao Senhor Jesus. O que eu devo fazer, Senhor, para ultrapassar este obstáculo? Ou para que eu possa chegar a obter aquilo que eu necessito?
Então, a decisão tomada por Ruth de ficar com Noemi foi, com certeza, devido ao fato dela saber que ir para Belém era a melhor direção que ela podia tomar, enquanto que a sua concunhada, Orfa, preferiu ficar num povo pagão, pecador, idólatra, e tinham muitos ídolos. E se nós também estamos sendo direcionados pelo Senhor Jesus, com certeza nós vamos tomar as decisões certas. Então, ela só pôde tomar a decisão certa porque ela já conhecia de alguma forma o Senhor e Deus de Noemi. Então, Ruth, que era uma moabita de um país idólatra, acabou tomando uma boa decisão e chegando, então, a acompanhar a sua sogra Noemi. Então, nós também vemos que Adão, depois que pecou, não antes, mas depois que pecou, não teve mais a direção de Deus. E o seu filho Caim também não teve a direção de Deus. Nós sabemos o que ele fez, né? Matou ao seu irmão. Então, os filhos do mal até hoje não possuem a direção de Deus. Mas os filhos de Deus com certeza sabem que possuem a sublime direção do Senhor para tomarem decisões corretas. Se você seguir a orientação de Deus, a decisão será correta. Não vai ser duvidosa, não vai ser para que não venha a ocorrer aquilo que é o desejo do Senhor. Vamos buscar ao Senhor para que Ele nos oriente. Também temos Maria e Marta. Eram irmãs, como nós sabemos, de Lázaro, mas com direções diferentes. E essas direções levaram elas a ter decisões diferentes. O Senhor Jesus disse: Maria escolheu a melhor. Ou seja, ela era guiada pelo Senhor Jesus, enquanto que a outra era guiada pelos afazeres da casa ou tantas outras coisas que sobrepunham ao Senhor Jesus. E Maria, então, escolheu ficar aos pés do Senhor Jesus. E quando nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, isso acontece por quê? Porque é Ele quem nos deu essa direção. Nenhum de nós está neste momento presente ou vendo este vídeo pela internet porque nós decidimos. Nós temos que entender que é o Senhor que nos dá essa direção. É o Senhor que coloca em nosso coração, pelo Espírito Santo que nós habitamos, em vez de deixar de ver tantas coisas que existem na internet e em todo o meio de comunicação que não agrada a Deus e que nós não devemos ver. Então, quando nós podemos estar juntos, nós devemos agradecer a Deus. Já comentou o nosso querido irmão Sebastião hoje. Então, quando nós temos a direção do Senhor, nós podemos vencer todas as tribulações. Por quê? Porque as tribulações vêm e passam, mas o cristão permanece. Não é o cristão é vencido pela tribulação. Não, as tribulações vêm para todos. Já dissemos no começo. Todas as coisas acontecem igualmente a todos. Então, as tribulações vêm para todos. Mas o cristão permanece firme, confiando na providência do nosso Deus. A nossa direção deve ser Jesus. O nosso destino é o céu. E o nosso futuro será com Cristo por toda a eternidade. Então, tenho a direção do Senhor na minha decisão, então eu serei vitorioso por Cristo Jesus. Não é por mim mesmo, não. Então, a nossa primeira decisão, que podemos, melhor decisão fazer na nossa vida, é aceitar o quê? A direção de Cristo e ficar com Ele. Não é só aceitar a decisão de Cristo e depois não permanecer com Ele. Ruth aceitou a direção de Noemi e decidiu estar com ela até que a morte a separasse. É só ler estes versos que são muito bonitos. Então, onde ela fosse, onde ela estaria, a Ruth falou: não, eu vou estar com você, não vou me separar de você. Somente a morte vai nos separar.
Então era uma decisão firme. Então Deus sempre vai levar você ao centro da sua soberana vontade. O Senhor nos guia para fazer a vontade dele. E se a nossa direção for Jesus? Se não for Jesus, dificilmente nós vamos fazer a vontade de Deus. E nós somos direcionados por quem? Muitas vezes a pessoa se deixa ser direcionado pelas companhias, pelas influências. Não. Então Ruth deixou o seu povo para nunca mais voltar para lá. Uma decisão de coragem, uma decisão de fé. Ela foi para um lugar que ela não conhecia, ela não sabia nem onde era, mas ela decidiu ir com a sua sogra. E, igualmente, quem vem a Jesus também jamais pode voltar à vida mundana, pois essa deve ser a nossa decisão de coragem e de fé. Precisa coragem e precisa fé para aceitar a Jesus e continuar e permanecer nos caminhos do Senhor. Então, aceitar a direção do Senhor para a nossa vida é uma decisão para sempre, não é temporária. Aí eu vou aceitar Jesus, depois eu volto no mundo, aí depois eu aceito de novo. Eu não vi isso na palavra de Deus, não. E, por último, então, devemos ter determinação para cumprir as decisões tomadas e não mudar diante das provações. Nosso exemplo clássico é Daniel, no livro de Daniel. O que ele fez? Ele disse o quê? E ele determinou. Então, eu tenho que ter determinação para cumprir as decisões tomadas. Senão, eu vou fraquejar, eu tenho que ser determinado. Então, Daniel falou, eu não quero bife, eu não quero isso, ovo, eu não quero iguarias, eu quero vegetais. Pronto, ele e os seus amigos, para não se contaminarem com o manjar do rei, como está escrito. Imagina a comida de rei e ele rejeitar para comer alface. Não sei se é. Então, para tomarmos a decisão correta, exige que nós tenhamos sabedoria. Sem sabedoria, não toma a decisão correta. Claro que a nossa maior decisão, e primeira, é aceitar a Cristo Jesus. Mas para termos determinação, para tomar a decisão correta, eu preciso ter sabedoria. Mas para ter determinação em cumprir essas decisões, nós precisamos de coragem. Então, continuar com Cristo é uma decisão e agora eu estou determinado a seguir os caminhos do Senhor. Então eu vou precisar de coragem. Não é assim tão fácil como muitos possam pensar. Então, quem tem sabedoria para decidir, a pessoa tem uma sabedoria que vem de Deus para decidir, ele também tem coragem para determinar que vai servir ao Senhor por toda a sua vida com disposição. Não veio uma dificuldade, veio uma dor, uma tribulação, ou qualquer outra situação adversa e ele desiste. Então, ele não determinou no seu coração. Ele não determinou servir ao Senhor, como fez Daniel. Daniel não sabia o que iria acontecer. Até o copeiro do rei falou, olha, o rei pode pedir a minha cabeça aí se ele descobrir que eu estou fazendo isso. Que o rei mandou fazer uma coisa, eu estou fazendo outra. Ele falou, não, só experimenta por um pouco período de tempo. Então, não vamos desfalecer, vamos continuar e ter coragem para enfrentar as dificuldades, os problemas, as afrontas do inimigo e daqueles que nos rodeiam que não conhecem a Cristo. Então, Ruth não falou para Noemi que ia observar ou experimentar morar em Belém. Ela decidiu em seu coração morar para sempre em Belém. Ainda que Noemi não lhe deu garantia de nada, ela foi. Mas o que fez? Ela creu no invisível de Deus e aceitou o impossível. Ela não sabia o que ia acontecer. Ela acreditou no Deus do impossível como nós acreditamos. E lembre-se, Deus só promete o que é bom. E Ele sempre nos dá o que é melhor. Isso é muito importante. Por isso, vamos continuar crendo naquilo que nós não vemos. Isto nós sabemos que é fé.
e nós devemos aceitar o que é impossível para o homem. Foi o que esta mulher fez. Acreditou no Deus das coisas impossíveis. E nós, da mesma forma, semelhantemente, também nós cremos naquele Deus que faz e opera maravilhas impossíveis aos homens. Por isso que nós oramos a Ele. Porque Ele é vivo, Ele nos ouve e Ele pode nos responder. E sabemos que Ele nos responde. Então, é sempre melhor. É sempre bom saber que Ele nos dá o que é melhor. Certo? E não aquilo que eu peço, que muitas vezes não é o melhor. Conclusão: devemos permanecer firmes nos caminhos do Senhor, confiar nele pela fé, e assim você receberá dele a direção certa para tomar as decisões certas. Continuar firme no caminho do Senhor, confiar nele pela fé e buscar a direção que devemos tomar através dele. E então a direção certa para tomar as decisões certas e realizar a vontade de Deus com determinação. Amém? Bom, foi o que esta mulher fez em poucas palavras, que são bem resumidas, mas o que nós também devemos fazer. Quando não sabemos o que fazer, para onde vamos, nem aquilo que devemos praticar, nós buscamos a presença de Deus. Senhor, é isso? E vamos aguardar a resposta. E vamos fazer isso com determinação. Vamos continuar. Ah, mas o Senhor não respondeu. Primeira, segunda, terceira. Ah, se fosse assim, quantas orações nós não teríamos, quantas bênçãos nós não teríamos recebido se fosse pedir uma vez. Então nós ouvimos hoje a irmã Luzinete comentar o que ela sempre faz, orar em favor do Rafael. Por quê? Que algo vai acontecer, que a medicina está, o governo, a medicina e os demais que estão ali, parece que é impossível, mas para nós não. Por quê? Porque nós cremos no Deus que faz aquilo que é impossível e nós cremos com determinação. Não cremos assim, mais ou menos, mas devemos crer com determinação. Então, nós confiamos que o Senhor é bondoso, vai resolver e vai dar a solução para cada dificuldade, cada problema de cada um desses irmãos. Aquele que precisa restauração, o Senhor restaura. Aquele que precisa ser guiado, o Senhor vai guiar. Aquele que precisa a restauração, a cura, a libertação, o Senhor vai, com certeza, dar a solução. Aquele que precisa de consolo, de restauração, de renovação, aquele que está caído, o Senhor levanta? Sim, todas essas coisas são feitas pelo Senhor. Mas vamos buscar ao Senhor em oração e com fé no nosso Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor para encerrar. Ó amado Deus, Tu és aquele que fez e faz e sempre fará coisas impossíveis aos olhos humanos. Mas nós, pela fé, cremos que o Senhor poderá restaurar a cada um desses pedidos aqui, renovar a cada um desses pedidos aqui, dar saúde por todos esses que têm pedido aqui, consolar aquele que necessita de um consolo, renovar e restaurar aqueles que podem estar passando por dificuldades que nos vêm pela internet e nós não sabemos, mas o Senhor é poderoso para restaurar, renovar, colocar em pé e mantê-lo, Senhor meu Deus, debaixo da Tua direção. Concede-nos esta graça maravilhosa de sermos determinados em fazer o melhor para a obra do Senhor. É no nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que nós Te agradecemos e Te pedimos que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, debaixo do Teu querer, da Tua vontade justa, santa e soberana, Pai. Guarda o Teu povo por amor e em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe e guarde debaixo deste nome santo, Senhor e Salvador Jesus, nosso Redentor. Amém. Muito grato, meus irmãos amados.